Amém, queridos? Que louvor maravilhoso, né, irmãos? Esse louvor é muito lindo, né? Esse louvor, ele nos leva a refletir, não é? E querermos estar perto do Senhor, né? A Bíblia diz que invocai o Senhor enquanto Ele está perto, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, Atos capítulo de número 9 e o versículo de número 32. Atos capítulo de número 9 e o versículo de número 32. Amém? Espero os irmãos encontrarem. Todos acharam? Capítulo 32. Amém? Todos acharam? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro estava viajando por toda parte e um dia foi visitar o povo de Deus que morava na cidade de Lida. Amém? Fique à vontade e ouça a palavra de Deus com toda a reverência e respeito que ela merece. Queridos, nós olhando aqui o capítulo 9, a partir do versículo 32, nós vamos ver dois acontecimentos extraordinários que aconteceram, e esses acontecimentos envolveram o apóstolo Pedro. O primeiro, a Bíblia diz que Pedro, quando ele está na cidade de Lida, ele encontra um homem paralítico, por nome de Enéas. E a Bíblia diz que Enéas estava 8 anos deitado em uma cama, como paralítico. Enéas, há 8 anos, ele não andava. Enéas, há 8 anos, não tinha o prazer de andar, não tinha o prazer de desfrutar deste tão grande privilégio que é poder caminhar. Irmãos, e para quem não anda, para quem tem uma deficiência, por mais que esta pessoa consiga superar, por mais que ela consiga ter uma vida normal, por mais que ela consiga ter uma vida perto do normal, vamos dizer assim, é um órgão que lhe falta, né? É um sentido que ele não tem. E Enéas, durante 8 anos, Enéas viveu como paralítico. Mas o que me chama a atenção é que Enéas era servo do Senhor. Enéas servia a Deus. Enéas era um homem que conhecia a palavra de Deus. Enéas era um homem que com certeza não vivia murmurando, não vivia reclamando. Enéas com certeza não vivia falando bobagens contra Deus. Como bem disse a irmã Rosana hoje à noite aqui, e ela estava explanando sobre o livro de Jó, e entre ler e ouvir o livro de Jó, acredito que eu já consegui fazer isso por mais de quase 80 vezes. Irmãos, eu sou admirador deste livro. Jó foi um homem que, sem comentários, é um grande exemplo para nós. E uma coisa que eu queria destacar, que eu ouvi a irmã Rosana dizer aqui, estava ouvindo atentamente, onde ela disse que tem alguém que disse que tem algo para falar, umas verdades para falar para Deus no dia do juízo final. E a irmã Rosana disse aqui que esta pessoa, certamente, ela não conhece a Deus. E de verdade ela não conhece a Deus. Quando nós olhamos, irmãos, para o livro de Jó, quando Jó, ele vivia dizendo que queria falar com Deus, queria se defender diante de Deus, mas quando Deus se apresenta diante de Jó, o Senhor diz: Jó, cadê a tua coragem? Cadê a tua valentia, Jó? E Jó se cala, porque diante do Senhor, irmãos, diante do Senhor, nós não vamos ter coragem de falar, não vamos ter coragem de argumentar, de, digamos assim, estar questionando Deus, porque Deus, Ele é inquestionável. Deus, irmãos, nós não podemos de forma nenhuma querer questionar Deus, porque o Senhor, Ele conhece tudo e Ele sabe de tudo. E eu tenho certeza que Deus se agradava da vida de Enéas, mesmo Enéas sendo um paralítico, mesmo Enéas não podendo andar,
mas Enéas servia ao Senhor. E aqueles que servem ao Senhor, irmãos, um dia o socorro chega. Quantos acreditam nisso? Amém? Quem serve ao Senhor, por mais que passe lutas, por mais que sofra, por mais que passe grandes tribulações, mas um dia o socorro chega. Lembram do que o salmista disse? Eleva os meus olhos para os montes, no Salmo 21. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra. Irmãos, não importa o que você está passando, não importa a luta que você está enfrentando, não importa a dimensão do problema que você está enfrentando, mas eu quero dizer para você nesta noite, que um dia o socorro do Senhor chegará até você. Queridos, há um ditado que diz que depois da tempestade vem a bonança. Depois de uma grande luta, depois de um grande problema, depois de uma grande batalha, sempre vem a recompensa. Mas a maior recompensa, irmãos, que nós aguardamos é a vinda do nosso Rei Jesus. Amém? Quantos esperam ansiosamente pela vinda do Senhor Jesus? Dê um glória a Deus. Queridos, Enéas não podia andar, mas Enéas estava firme na esperança, ele estava firme na verdade que ele conhecia, porque a Bíblia diz em Apocalipse, que lá, na eternidade com Cristo, não haverá dor, lá não haverá paralíticos, lá não haverá pessoas cegas, lá não haverá mais sofrimento. E Enéas estava baseado nisso, Enéas estava firmado nisso. Irmãos, durante a nossa caminhada, nós vamos passar lutas, durante a nossa caminhada, nós vamos enfrentar problemas, durante a nossa caminhada, nós vamos chorar, durante a nossa caminhada, nós vamos passar momentos difíceis, mas se nós permanecermos firmes, se nós amarmos a Jesus, se nós acreditarmos na promessa que Ele nos fez, se nós colocarmos a nossa esperança nele, um dia tudo isso vai passar. O dia de cantar vai chegar, o dia de sorrir vai chegar, o dia de nos alegrarmos vai chegar, porque lá não haverá sofrimento, lá não haverá dor. Irmãos, mas a Bíblia diz, irmãos, que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Ainda que a luta seja grande, ainda que a gente olhe para o lado e não consiga ver nenhuma perspectiva, ainda que a gente olhe para o lado e a gente não consiga ver uma saída, uma solução, mas eu quero dizer para você nesta noite, que Jesus Cristo é a nossa solução, que Jesus Cristo é a nossa saída, que Jesus Cristo traz a solução que nós tanto precisamos para as nossas vidas. Irmãos, o Senhor me deu essa palavra hoje em meio a um grande conflito. O Senhor me deu esta palavra hoje em meio a uma grande, digamos assim, uma grande luta, um grande questionamento, não com Deus, porque com Deus a gente não deve questionar, mas o questionamento com relação a algumas coisas da vida, com relação a algumas situações. E o Senhor me levou a meditar nesta palavra, e o Senhor disse para mim: filho, você viu que o meu servo Enéas, durante 8 anos, ele estava paralítico, mas um dia o meu socorro chegou até ele. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos próximos a alcançar a vitória, e muitas vezes, irmãos, ao recuarmos, nós perdemos as bênçãos do Senhor. Nós não podemos recuar, nós não podemos voltar atrás. Lembra do que Jesus disse? Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não está apto ao reino de Deus. Irmãos, nós não podemos regredir, nós não podemos desistir, nós não podemos abandonar os projetos de Deus,
Nós não podemos abandonar a vontade de Deus. Nós não podemos deixar de viver a vontade de Deus, ainda que isso nos cause algumas dores, sofrimentos. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Mateus, no capítulo de número 26. Jesus submetendo a vontade dele à vontade do Pai. Jesus submetendo a sua natureza ao controle de Deus. Jesus submetendo ali aquele momento de aflição, aquele momento de angústia. Jesus colocando diante de Deus e dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Queridos, quando eu olho para Enéas, um homem que durante 8 anos viveu como um paralítico. Eu não sei se naquela época existia cadeira de rodas. Não posso afirmar se existia ou se não existia. Mas eu sei que Enéas, ele passou durante 8 anos deitado em uma cama, sem poder dar um passo. Será que nós sabemos o que é isso, irmãos? Um dia alguém falou para mim assim: irmão, você preferia não enxergar ou você preferia não andar? Eu falei: rapaz, as duas coisas não é muito bom não, mas eu preferia andar, né? Porque andar é bom. Agora mesmo eu fui para São Paulo, passei o final de semana, peguei um avião, fui até Campinas, peguei um ônibus, fui para Bauru. Lá em Bauru eu andei alguns dias para o monte, e é tão bom a gente andar, é tão bom. E eu fico imaginando Enéas durante 8 anos, foi privado deste privilégio. Mas Enéas não era um homem que vivia murmurando, não era um homem que vivia reclamando, ele era servo do Senhor. Enéas servia ao Senhor. E quando Pedro conhece Enéas, olha o socorro chegando a Enéas. Quem sabe Enéas tenha orado durante 8 anos e pedido: Senhor, eu tenho ouvido falar que o Senhor tem curado muitos. Talvez a oração de Enéas tenha sido essa: Senhor, eu já ouvi dizer até que a sombra de Pedro, quando toca nas pessoas, as pessoas são curadas. Senhor, traz Pedro um dia na minha casa. Senhor, possibilita que um dia eu tenha um encontro com Pedro. A Bíblia não diz, eu estou supondo. Talvez Enéas tenha feito uma oração como essa. Irmãos, quantos aqui já fizeram uma oração e esqueceram, e quando a resposta chegou, você falou assim: nossa, eu nem me lembrava mais do que eu tinha orado? Quantos já aconteceram? Já aconteceu comigo isso. E talvez Enéas orou, talvez Enéas clamou e ele esqueceu. Mas um dia, prove ao Senhor levar Pedro até a casa de Enéas. E a Bíblia diz que Pedro chega diante de Enéas e ele disse: Enéas, Jesus Cristo já te curou, levanta, Enéas. E sabe o que eu acho interessante, irmãos? Pedro, ele tinha uma característica que eu tenho observado. Pedro não apenas pronunciava o milagre para as pessoas, mas Pedro, a Bíblia diz que ele ajudou Enéas a se levantar. Vocês lembram do coxo? Lá de Atos capítulo 3, versículos 6 e 7, quando Pedro, ele diz para aquele coxo: levanta-te e anda. A Bíblia diz que Pedro pegou na mão direita daquele coxo e ajudou ele a levantar. Agora eu estou vendo Pedro diante de uma outra situação, onde Pedro diz para Enéas: Enéas, Jesus Cristo já te curou. E a Bíblia diz que Pedro, ele ajuda Enéas a se levantar. Queridos, seja qual for o problema, seja qual for a luta, seja qual for a dor, seja qual for a aflição, saiba de uma coisa: o Senhor te ajudará a levantar de tudo isso. A Bíblia diz que o Senhor, ele mudou a história de Jó. Quando Jó estava no meio das cinzas, quando Jó estava clamando ali, quando Jó estava talvez no seu limite, como humano, Jó já não aguentava mais aquele sofrimento. A Bíblia diz que o Senhor levantou Jó. Eu lembro de um dia,
No ano de 2012, eu estava lendo o livro de Jó. E o Senhor falou comigo de uma forma muito especial. O Senhor disse para mim: filho, assim como eu levantei Jó das cinzas, eu mudarei a sua história. E eu sei, irmãos, que de lá para cá, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu passei por lutas, vocês conhecem o meu testemunho. Passei por muitas lutas, enfrentei muitas dificuldades, mas o Senhor nunca me abandonou. E o Senhor jamais abandona os seus servos e suas servas. Jamais. Eu fico olhando para eu fico imaginando esta cena. Eu fico imaginando este acontecimento. Enéas, que depois de 8 anos agora podendo andar, depois de 8 anos agora, Enéas podendo caminhar, Enéas podendo acompanhar os apóstolos, os discípulos, podendo acompanhar Pedro e podendo dizer para as pessoas: valeu a pena acreditar no Senhor, valeu a pena não murmurar contra Deus, valeu a pena não reclamar, valeu a pena entregar a minha vida ao Senhor. Irmãos, nesse mesmo texto, seguindo, a Bíblia diz que os irmãos de uma cidade chamada Jope ouviram falar que Pedro estava na cidade de Lida. E este acontecimento envolvendo Enéas, ele rapidamente se espalhou. Rapidamente as pessoas começaram a ouvir e falar sobre este acontecimento, sobre este milagre que havia acontecido na vida de Enéas. Só que lá em Jope também havia acontecido uma situação difícil. Havia acontecido uma situação muito pior do que a de Enéas. A Bíblia diz que uma mulher por nome de Dorcas, uma mulher bondosa, uma mulher que vivia para ajudar as viúvas, uma mulher que vivia para fazer o bem, uma mulher que vivia para servir ao Senhor. A Bíblia diz que esta mulher morre. E esta mulher morreu, e os irmãos não tiveram coragem de enterrar esta mulher. Eles não tiveram coragem, o tanto que eles amavam esta mulher. Mas quando eles ouviram falar que Pedro estava pela região, prontamente mandaram um recado para Pedro. Eles mandaram, se não me engano, 2 homens, dizer para Pedro: venha depressa até Jope. A Bíblia não diz que eles contaram para Pedro que havia uma pessoa havia morrido e que eles estavam levando Pedro lá com a esperança de que aquela mulher ressuscitasse. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que chamaram Pedro. Irmãos, o servo do Senhor tem que estar preparado para tudo. Você tem que estar preparado, irmãos. Já pensou? De repente alguém bate na tua porta meia-noite, fala assim: Anderson, dá para você expulsar um demônio lá em Taguatinga? Ou tem alguém ali próximo que está endemoniado, está precisando? Nós temos que estar preparados, irmãos. Nós temos que estar prontos para atendermos emergências. Nós precisamos estar prontos para servirmos as pessoas. Nós precisamos estar prontos para fazer a vontade de Deus. Não é o fato de eu estar com esse microfone, não é o fato de eu estar pregando aqui para vocês, que eu me torne melhor do que vocês. Não significa dizer que se um dia alguém bater na porta do irmão Anderson, que mora tão distante de mim, e chamar ele para expulsar um demônio, não significa dizer que o irmão Anderson tem que ficar desesperado, pegar o telefone e dizer: missionário, eu vou ir te buscar porque alguém está aqui me chamando para ir expulsar um demônio. Não, o irmão Anderson, com a autoridade que o Espírito Santo deu a ele, que o Senhor Jesus deu a ele, ele não precisa me ligar, ele não precisa pedir socorro para mim, porque ele tem um auxiliador, ele tem alguém que está com ele, e quem está com ele é Jesus, e quem está com ele é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Queridos, o fato de eu pregar para vocês não me torna melhor do que vocês. O fato de eu estar ministrando aqui não quer dizer que eu sou mais santo, que eu sou mais perfeito, não quer dizer que eu sou o melhor entre vocês. Não, claro que não.
E eu já disse por algumas vezes e vou repetir. Se um dia eu ensinar uma heresia, se um dia eu der um conselho para vocês que está fora da palavra, não me obedeçam. E se um dia vocês precisarem me repreender, me repreendam. Se um dia vocês precisarem dizer para mim, olha irmão, o que o senhor falou não está de acordo com a palavra, eu estou pronto e aberto a receber a correção dos irmãos. Porque, irmãos, nós não somos infalíveis. Não é o fato de eu estar à frente desta obra que eu me torno melhor do que os irmãos, de jeito nenhum. Cada irmão aqui tem que ter a consciência de que você precisa dar o seu melhor para Deus, de que você precisa cumprir a vontade de Deus. E não tenha medo, irmãos. Se você está bem com Deus, e eu conheço a vida de cada irmão aqui, se você está bem com Deus, está vivendo em santidade, obediência ao Senhor, se você está bem com Deus, não tema, irmão. Não há demônio que não possa fugir. Não há demônio, irmão, que resista ao nome de Jesus ao ser pronunciado por você. Sabe por quê? A Bíblia diz em Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 19. Abra sua Bíblia aí e confira, por favor. Lucas 10, 19. Jesus disse: eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada vos causará mal. Então o poder do Espírito Santo está sobre você. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Significa dizer, irmãos, que todo aquele que confessou Jesus, todo aquele que se arrependeu dos seus pecados, todo aquele que vive uma vida correta diante do Senhor, tem o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. E com os irmãos não é diferente. Amém, queridos? Amém, irmãos? Saiba disso. Eu fico pensando, irmãos, Pedro viajando para cima e para baixo. Eu estou tão feliz, irmãos, e eu vou expressar isso aqui. Eu estou tão feliz em saber que eu precisei viajar para São Paulo e os cultos não pararam. Eu estou tão feliz em saber que a qualquer momento eu posso receber um convite para ir pregar em algum lugar e a igreja aqui continua. Porque, irmãos, o único que não pode faltar no culto, quem é, irmãos? Quem é, irmãos? O único que não pode faltar é Jesus. Se Jesus faltar no culto, irmão, não é bom nem a gente ir, porque não vai ser bom. Mas eu posso faltar no culto. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor, Ele é o dono da obra, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Sabendo que irmã Rosana, irmão Anderson e os demais irmãos estão habilitados a trazer uma palavra para os demais irmãos reunidos. Amém, queridos? Pedro, ele estava viajando de um lado para o outro, e de repente mandaram um recado para ele dizendo: olha, Pedro, você precisa ir a Jope com urgência. Com urgência, Pedro. É urgente. E Pedro vai. E quando Pedro chega lá, irmãos, a Bíblia diz que Pedro, ele se depara diante de uma cena onde as mulheres estão em volta de Dorcas, e elas estão chorando. E além de chorar, elas estão mostrando as roupas que Dorcas havia feito para elas. Irmãos, aquela mulher era uma mulher piedosa. Era uma mulher que ela vivia a palavra na sua essência. Ela amava Deus e ela amava os irmãos. Irmãos, ela era tão querida que eles não tiveram coragem de enterrar Dorcas. A Bíblia diz que eles lavaram o corpo dela e colocaram no andar de cima. Eu posso entender aqui que aquela casa era de no mínimo 2 andares. E quando quando Pedro chega lá, irmãos, a Bíblia diz que as mulheres começam a chorar e mostrarem para Pedro as roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro então manda todo mundo sair.
E a Bíblia diz que Pedro, ele faz algo muito interessante. Quem lembra o que Pedro faz? Quem lembra, lendo o texto, a Bíblia diz que Pedro se ajoelha. Pedro se ajoelha e ora. Irmãos, não é questão de religiosidade e nem é questão de mistificar a oração de joelhos. Deus ouve a tua oração de todo jeito, irmão. Você pode estar deitado que Deus vai ouvir. Será que Deus não ouviu a oração de Enéas? Que vivia 8 anos deitado em uma cama? Claro que sim. Mas parece que a oração de joelho, irmão, parece que é mais gostosa. Parece que a gente sente assim a presença de Deus de uma forma mais especial. Eu não sei explicar. Eu não quero mistificar isso. E não entenda que eu estou dizendo que Deus não ouve se você orar em pé, que Deus não ouve se você orar deitado. Deus ouve até se você orar no seu banheiro, meu irmão. Quantos creem nisso? Eu já recebi resposta do Senhor orando embaixo do chuveiro. Mas, queridos, a Bíblia diz que Pedro se ajoelha. Quando nós nos ajoelhamos, é um sinal de humilhação. Vocês lembram que quando o diabo ofereceu os reinos desse mundo para Jesus, ele falou para Jesus que daria tudo. Lá em Mateus capítulo 4, Lucas também 4, ele disse para Jesus que ele daria tudo para Jesus, se Jesus se ajoelhasse, se prostrasse e adorasse ele. Vocês lembram disso? Então, joelhos, a oração de joelhos, irmão, sinceramente, eu gosto de orar de joelhos, mas pelo amor de Deus, não me entenda mal, não saia por aí dizendo, o irmão Reginaldo disse na mensagem que Deus não ouve a oração de quem está orando em pé, sentado ou deitado. Não, irmão. Irmãos, eu sempre costumo dizer que o que importa diante do Senhor é uma oração sincera. É um coração sincero, um coração arrependido, um coração verdadeiro. Quando nós oramos com sinceridade, o Senhor nos responde, Ele ouve e Ele traz as respostas para nós. Mas a Bíblia diz que Pedro, ele se ajoelha. E eu fico pensando agora, vindo uma cena na cabeça de Pedro. Vocês lembram quando Jesus foi à casa de Jairo ressuscitar a filha de Jairo? Vocês lembram quem era que estava com Jesus? Quem Jesus levou naquele dia? Jesus levou Pedro, Tiago e João. E eu fico pensando aquela cena na cabeça de Pedro. E Pedro pensando e dizendo assim para ele mesmo: eu estava naquele dia lá, em que Jesus foi na casa de Jairo. Eu estava dentro daquele quarto, quando o meu Senhor ressuscitou a filha de Jairo. E Pedro de repente dizendo para ele mesmo, dizendo assim: eu creio que Jesus está aqui. Eu creio que Jesus vai ressuscitar. E Pedro agora dá uma ordem para Dorcas. Ele diz assim: Tabita, levanta-te. A Bíblia diz, irmãos, que sem fé é impossível agradar o Senhor. E Pedro teve fé que a oração dele seria respondida pelo Senhor naquele momento. Pedro teve fé que o Senhor estava ali com ele. Irmãos, para nós orarmos ao Senhor, nós não precisamos ver, nós não precisamos tocar em nada, nós só precisamos crer que Ele está conosco. Vocês lembram que Jesus disse: aonde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. A igreja do Senhor, irmãos, quando ela se reúne, o Senhor Jesus, Ele se faz presente na reunião. Infelizmente, muitos acham que para ser igreja tem que ter um templo. Muitos acham que para ser igreja tem que ter uma placa enorme dizendo igreja fulana de tal. Não, irmãos, para ser igreja é necessário apenas uma coisa: estar reunido em nome do Senhor Jesus, está cultuando o Senhor Jesus, está adorando o Senhor Jesus. Para ser igreja é necessário apenas nós nos arrependermos dos nossos pecados, pedirmos perdão ao Senhor, mudarmos de vida e vivermos em santidade e obediência ao Senhor. Não significa templo não é igreja. Templo é um lugar onde a igreja se reúne para ouvir a palavra, para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, para ter comunhão com os irmãos. O templo não é igreja. As pessoas dizem: eu vou para a igreja.
se referindo ao templo. Mas o templo, irmão, é o lugar aonde a igreja se reúne. Quantos já compreenderam isso? Diga amém. Amém? E é necessário nós congregarmos, sim. Nós estamos aqui reunidos. Não temos um templo. Estamos nesse espaço aqui na casa da irmã Lúcia. Mas aqui nós somos a igreja do Senhor Jesus. Amém, queridos? E Pedro chegou ali, diante da igreja. A igreja do Senhor, que reunia ali em Lida. E certamente quando eles chegaram, quando Pedro chegou, certamente eles disseram: Pedro, nós mandamos chamar você aqui com a esperança de que a nossa irmã venha ressuscitar. Na esperança de que ela volte a viver. Irmãos, e a Bíblia diz que Pedro, quando ele entra naquela casa, quando ele se ajoelha, quando ele está diante do Senhor, a Bíblia diz que aquela mulher ressuscita, aquela mulher se levanta, aquela mulher então volta a viver, porque, irmãos, a Bíblia diz, irmãos, que aqueles que creem no Senhor, ainda que morra, viverá. Quantos aqui creem? Quantos aqui creem que você tem autoridade otorgada pelo Senhor Jesus, até mesmo de orar por alguém e alguém ressuscitar? Quantos aqui creem? Você crê? Quantos creem? Digam amém. Amém. Irmãos, a autoridade do Senhor Jesus está sobre a igreja. Mas eu fico pensando por que os milagres não acontecem hoje em grandes proporções. Irmãos, infelizmente também tem um detalhe, né? Tem gente que naquela época só ia atrás de Jesus por causa dos milagres. Só ia atrás de Jesus porque ouviu dizer que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Só iam atrás de Jesus porque ouviam dizer que Jesus tinha curado. Porque ouviam dizer que Jesus tinha purificado um leproso. Nós não temos que servir a Jesus pelo que Ele pode dar para nós, não. Nós não temos que servir a Jesus com interesse em receber alguma coisa, não. Nós temos que servir a Jesus pelo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, pelo sacrifício que Ele fez lá naquela cruz, quando Ele morreu, quando Ele derramou a última gota de sangue, quando Ele levou sobre nós, sobre Ele os nossos pecados, quando Ele levou sobre Ele as nossas transgressões. Mas infelizmente muitos só servem a Deus por interesse. Ah, eu só vou para a igreja se Deus me abençoar. Eu só vou para a igreja se eu arrumar um emprego. Eu só vou para a igreja se eu conseguir o que eu quero. Queridos, a igreja é a reunião do corpo do Senhor. E quando este corpo se reúne, é para adorar o Senhor e é para agradecer ao Senhor por tudo que Ele já fez por nós. Amém, queridos? Quantos creem nisso? Digam amém. Amém. Então, irmãos, estejam preparados, estejam prontos para os desafios que você poderá enfrentar. Assim como Pedro não sabia que Dorcas estava morta, mas ele foi atender os irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que lá em Atos, que o Senhor fazia grandes prodígios e maravilhas por meio dos apóstolos. Está em Atos capítulo 2 e capítulo 4. E por que nós não conseguimos viver essas coisas hoje, irmãos? O porquê que quando nós oramos o chão não treme? E a Bíblia diz isso lá em Atos capítulo 4, versículo 31. Quando a igreja orava, o chão tremia. E por que isso não acontece hoje, irmãos? Por que a gente não vê grandes milagres? Talvez porque a igreja já não ora mais como orava. Talvez porque a igreja já não busca mais o Senhor como buscava. Talvez porque a igreja já não ama mais o Senhor como ela amava. Precisamos refletir, irmãos. Nós não temos que julgar os outros, nós temos que julgar a nós mesmos. Por que será que eu oro pelos enfermos? E por que será que os enfermos não são curados? Por que será que às vezes eu oro e nada acontece? Bom, irmãos,
eu preciso dizer uma coisa para você. Nem tudo que você pede para Deus, Ele vai te dar. Quem concorda comigo, diga amém. Nem tudo que a gente pede para Deus, Ele vai dar. Nem todo mundo que a gente vai orar, essa pessoa vai levantar de uma cadeira de roda, essa pessoa vai voltar a enxergar, essa pessoa vai ser curada. Mas de uma coisa eu sei, irmãos, o nosso Deus ainda faz milagres, e Ele ainda existe, e Ele sempre vai existir. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, e será o mesmo eternamente, amém, queridos? Eu estava em São Paulo agora no último final de semana, no culto na casa de uma irmã, e quando terminou o culto, o Senhor me trouxe uma revelação falando ao meu coração de que naquele lugar tinha uma pessoa que estava sofrendo e que estava numa situação difícil, ao ponto de até mesmo desejar a morte, o suicídio. E quando eu falei isso, uma jovem desesperada, ela então pede ajuda ali para a igreja. Irmãos, quantas pessoas hoje estão sofrendo, irmãos, com depressão. Quantas pessoas hoje não têm mais paz. Quantas pessoas hoje vivem assombradas, não conseguem sequer ir na casa de um parente, sequer ir para a congregação. Irmãos, se não for o Senhor nos guardar, se não for o Senhor nos livrar, ninguém mais nos livra, irmão. Se não for o Senhor para nos proteger, ninguém mais nos protege, irmãos. Precisamos crer, assim como aquele povo cria que na chegada de Pedro, aquela irmã seria ressuscitada. Nós precisamos crer em algo, em uma promessa que o Senhor nos fez. E vocês conhecem essa promessa. E eu não me canso de lembrar dela. Eu não me canso de mencionar ela para os irmãos. Aquela promessa que Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. O Senhor Jesus subiu ao céu, e Ele subiu para preparar a minha e a sua morada. Ele subiu para preparar o nosso lugar eterno, aonde nós passaremos a eternidade com Ele. Que nós não venhamos perder a nossa fé, que nós não venhamos perder a nossa esperança, que nós não venhamos, irmão, deixar de acreditar nesta promessa que o Senhor nos fez. Um dia Jesus voltará. Quantos creem nessa promessa? Quantos estão aguardando esta promessa? Quantos gostariam de ver Jesus voltando hoje à noite? Seria maravilhoso, né? Mas ainda não será hoje à noite, porque ainda existem acontecimentos ainda. Mateus capítulo 24 nos diz, nos dá uma orientação e nos mostra o que ainda vai acontecer, o que ainda deve acontecer antes da volta de Jesus. A gente acha que essa pandemia é gravíssima. De fato existe, de fato o problema é sério, mas coisas mais terríveis ainda virão. Basta você ler o Apocalipse. Apocalipse capítulo 8, capítulo 9, irmãos. Tem ali dois acontecimentos terríveis. Lembram de que um dos acontecimentos é que existem demônios em formas de gafanhotos que vão ser soltos e que vão ferir os homens durante 5 meses. Será dito a eles que eles não devem ferir nenhuma árvore, não devem ferir verduras, ervas. Então somente os homens que não terão o sinal de Deus em suas vidas. Coisas terríveis ainda virão. Mas Jesus está nos dando a oportunidade. Irmãos, esse acontecimento não é para cristão, não. Esse acontecimento é para quem não quis saber de Deus. Esse acontecimento é para quem virou as costas para o Senhor. Esse acontecimento é para quem vai receber o sinal da besta. E o outro acontecimento, irmãos, é que existem demônios, estão presos embaixo do rio Eufrates.
Está determinado o dia, a hora, o mês e o ano, onde eles serão soltos para matar, se não me engano, a terça parte da humanidade. Mas nós que cremos no Senhor, nós que acreditamos em Jesus, nós que temos a esperança em Jesus, nós que sabemos que Ele um dia voltará para levar o seu povo, nós que nos arrependemos dos nossos pecados, estamos lutando, irmãos. Nós não somos melhores do que ninguém, eu tenho dito isso sempre. Eu sempre tenho dito isso. Nós não somos melhores do que ninguém. Porém, nós conseguimos compreender a graça e a misericórdia do Senhor. E precisamos estar preparados para toda e qualquer situação. Pedro estava preparado. E através de Pedro o Senhor curou Enéas e ressuscitou Dorcas. E você precisa estar preparado para enfrentar as situações que poderão vir sobre a sua vida. E você precisa estar firmado na rocha, firmado em Cristo. Você precisa ter raízes em Jesus, para que você não abandone a fé, para que você não perca a fé no Senhor, para que você não deixe de acreditar naquele que é o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus. Amém, queridos? Quantos compreenderam esta mensagem? Fique de pé. Eu quero orar com você nessa noite, para agradecer ao Senhor. Amém? Oremos ao Senhor nessa noite. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, Pai, nós queremos te glorificar. Nesta noite, Senhor, nós queremos te exaltar, Senhor. Pai querido, porque o Senhor tem sido bom e maravilhoso para conosco. Pai querido, queremos te agradecer pela tua misericórdia, queremos te agradecer, Senhor, pela tua graça, Pai, que nos alcançou, Pai. Meu Deus, nessa noite, Senhor, eu quero te pedir por cada família aqui, Senhor. Quero te pedir pela família da irmã Lúcia, quero te pedir pela família do irmão Anderson, da irmã Ana, da Neide, quero te pedir pela família do Edson, meu Senhor. Pai querido, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a vencermos o mundo. Nos ajuda, Senhor, a vencermos o pecado a cada dia. Nos ajuda, Senhor, a vencermos a nós mesmos. Senhor, nos ajuda a vencer o nosso eu. Nos ajuda a vencer a nossa natureza humana. Nos ajuda a vencer o orgulho, a soberba. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, para que nós possamos estar prontos, meu Pai, para subir com o Senhor naquele grande dia, meu Pai. Querido Espírito Santo, nós te pedimos nessa noite, Pai, nos enche com teu Espírito Santo. Pai querido, derrama sobre nós a cada dia a tua presença, Pai. Pai querido, que a cada dia nós possamos desejar e desejar mais, Senhor. Assim como a criança deseja o leite da mãe, que nós possamos desejar ardentemente estar com o Senhor, ardentemente, meu Pai, alcançar esta promessa que é morar com o Senhor na eternidade. Pai querido, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a renunciar ao mundo. Nos ajuda a renunciar ao pecado. Nos ajuda a virar as costas, Senhor, para tudo que não presta. Nos ajuda, Senhor. Pai querido, nos dá, Senhor, a tua graça. Nos fortalece. A tua palavra diz, Senhor, que tudo posso naquele que me fortalece. Meu Senhor da glória. E aquele que nos fortalece é o Senhor. Pai querido, nós te pedimos nessa noite. Nos ajuda, Espírito Santo. Para a tua glória nós te pedimos. Em o nome do Senhor Jesus. Pai querido, se houver alguém aqui doente, que o Senhor possa curar, meu Pai. Cura, meu Deus. Manifesta o milagre, Pai. Meu Deus, que nós possamos ter testemunhos aqui em nosso meio. Que possamos testemunhar dos milagres, das maravilhas do Senhor. Meu Deus, se houver algo aqui nesta noite que impeça a nossa oração de subir ao teu trono, nós pedimos que o Senhor perdoe, que o Senhor nos perdoe, Pai. E que o Senhor possa, meu Deus, em o nome de Jesus, Pai, responde, Senhor, o nosso clamor nesta noite. Responde, Papai, a nossa oração nesta noite. Pai,
nós oramos pelos vizinhos aqui, oramos pelos vizinhos da esquerda, pelos vizinhos da direita, oramos pelos vizinhos dos fundos, da frente, oramos por esta rua. Meu Pai, nós te pedimos por cada família. Se houver alguém desempregado, que o Senhor, Pai, possa abrir as portas para esse pai de família, para esta mãe de família. Meu Pai, se houver alguém doente, Pai, que o Senhor possa curar, meu Deus. Meu Pai querido, abençoe os casais, abençoe as crianças, meu Deus, abençoe, meu Pai, esta rua. Meu Deus, nós te pedimos a tua bênção sobre cada pessoa que mesmo não estando aqui, Pai, mas está ouvindo esta oração. Meu Senhor, alcança cada lar, alcança cada vida, meu Pai. Nós te pedimos nessa noite, em o nome do Senhor Jesus, Pai, nós queremos te glorificar e te exaltar em o nome de Jesus. Obrigado, Senhor.